Um homem de 41 anos compartilha sua experiência angustiante de descoberta e traição. Casado com Mai, uma mulher de 48 anos, ele vê sua vida de família se desmoronar ao perceber que sua esposa está traindo e negligenciando os filhos do casal. Ao mesmo tempo, ele luta para conciliar seu trabalho exigente com a necessidade de estar presente para suas 3 filhas pequenas. Esposa infiel, enfrenta consequências enquanto eu descubro seus segredos. Minha esposa, mulher de 48 anos, tem me traído enquanto negligencia nossos 3 filhos. Estou esperando para entrar com o pedido de divórcio, mas tenho medo de não conseguir ficar com meus filhos. Olá, sou um homem de 41 anos e só preciso contar isso a alguém? Não tenho ninguém por perto e sinto que se eu escrever tudo, talvez isso possa clarear minha mente. Vai ser longo, mas estou colocando isso para fora porque talvez se eu escrever, isso faça sentido para mim. Então eu me casei com minha esposa, mulher de 48 anos, vamos chamá-la de May, em março de 2008. Nos conhecemos em uma festa através de um amigo em comum. Ela tinha se formado em uma faculdade comunitária e trabalhava como paralegal, enquanto eu estava terminando minha pós-graduação em engenharia biomecânica. Nos demos bem imediatamente e, em poucos meses, decidimos começar a namorar oficialmente. May era ótima, bonita, inteligente, gentil e dava a camisa do corpo se isso significasse que alguém ficaria aquecido. Ela tem uma irmã, importante para toda essa história, que chamarei de Jane, de 43 anos. Jane e May não eram muito próximas durante a infância, mas se aproximaram quando cresceram. Quando May e eu estávamos namorando há 1 ano, houve um conflito com o proprietário do apartamento dela e ela tinha 30 dias para deixar o local. Obviamente, eu não queria que ela ficasse sem teto, então decidimos morar juntos. As coisas estavam ótimas. Uma coisa que eu admirava nela era como ela queria uma vida simples para nós. As coisas estavam no início, mas estávamos namorando seriamente, falando sobre ter filhos, mudar para outra parte do país, o que queríamos na vida, e parecia que ambos estávamos cumprindo todas as caixas. Quando terminei minha pós-graduação, pedi May em casamento e ela aceitou. Nessa altura, já estávamos namorando há quase 4 anos e nossas famílias ficaram felizes. Acabamos fazendo um casamento simples, economizando a maior parte de nosso dinheiro para o futuro. Meus pais pagaram metade do casamento. Tenho um irmão que ainda não é casado, mas tem uma esposa, e eles queriam que tivéssemos uma festa de casamento de verdade. Foi muito divertido, um dos melhores dias da minha vida. Após o casamento, decidimos que queríamos ter filhos. Além disso, consegui um emprego em uma grande empresa, o que nos forçou a nos mudar para cerca de 14 horas de distância de onde nos conhecemos. Isso foi muito difícil para May, pois ela realmente amava sua família e estava acostumada a tê-los perto quando precisava. No entanto, já tínhamos falado sobre isso antes de nos casarmos, e se surgisse a oportunidade certa, aproveitaríamos, e essa era a oportunidade. Então, nos mudamos para uma cidade do sul dos Estados Unidos, com um ótimo distrito escolar e preços de imóveis relativamente moderados. Foi por isso que não tivemos um casamento extravagante, porque colocamos o dinheiro da entrada da casa. Foi estranho ter uma casa e esse emprego grande, mas May e eu lidamos bem com isso. Uma coisa sobre meu trabalho é que sou obrigado a fazer viagens a trabalho. No começo era de 1 a 2 dias por semana, mas conforme fui subindo na carreira, logo se tornaram viagens de 5 dias, de segunda-feira de manhã até sexta-feira à noite. Eu me sentia mal porque sabia que era difícil para May ficar sem o marido por tanto tempo. Mas fazia questão de mantermos contato constante e quando eu voltava queria garantir que estivesse dedicada a ela, pois o salário desse trabalho era muito bom. Sabia que se aguentasse alguns anos teríamos dinheiro suficiente para começar a pensar em ter filhos. Bem, as coisas mudaram quando May me ligou várias vezes enquanto eu estava no aeroporto, me preparando para voltar para casa depois da minha semana de trabalho. Foi estranho porque ela normalmente me ligava 1 ou 2 vezes, mas ela me enviou mensagens freneticamente dizendo que precisava de mim em casa o mais rápido possível. Perguntei o que havia de errado, mas ela pediu para eu chegar quando pudesse. Saí do aeroporto e o que normalmente seria uma viagem de 1 hora foi mais perto de 30 minutos. Meu coração estava acelerado e eu estava preocupado que algo muito ruim tivesse acontecido. Quando cheguei em casa, entrei correndo e estava completamente escuro. Comecei a gritar por May, mas ficou totalmente silencioso por alguns segundos, até as luzes se acenderem e May estava segurando um bolo com um simples símbolo de mais. Olhei para ela confuso e perguntei o que era isso. Foi então que me ocorreu a ideia. Perguntei se ela estava grávida. Ela disse que sim. Nos abraçamos, choramos e estávamos tão felizes por finalmente sermos pais. Não tínhamos tentado, mas também não nos importaríamos se tivéssemos filhos. A partir daí, os próximos 4 anos foram um verdadeiro turbilhão. Tivemos 3 lindas
lindas filhas, cada uma com cerca de 18 meses de diferença. As coisas começaram a ficar caóticas com os filhos pequenos e meu trabalho continuando a crescer. Fiz o meu melhor para ser atencioso e diminuir a carga de trabalho para ajudar no cuidado com as crianças. O que fiz foi transformar minhas viagens em trabalho local para não precisar viajar. Comecei o dia ajudando May a acordar as crianças, arrumá-las e antes de sair, garantia que estivessem prontas para a pré-escola. Quando voltava à noite, por volta das 18 horas, estava com a família para o jantar e passávamos um tempo juntos antes de dormir. Conforme os anos passaram e as meninas cresceram, meu trabalho exigia mais viagens de negócios. Agora era toda semana, de segunda a sexta-feira. Mantinha contato constante com as crianças, conversando com elas todos os dias. Nos finais de semana fazia questão de termos atividades com as meninas ou todos nós juntos para que May pudesse descansar ou tivéssemos tempo de qualidade em família. As meninas ficaram mais independentes e May começou a pensar em voltar para a escola para obter uma certificação em imóveis. Sempre adiamos essa ideia até que as meninas estivessem na adolescência. Incentivei May a seguir isso, mas ela disse que seria muito difícil, com as meninas sendo pequenas, ser uma mãe em tempo integral e também estudar. Não discuti, pois o que ela dizia era absolutamente verdade. Ser mãe em tempo integral era incrivelmente difícil e talvez quando as meninas fossem adolescentes, May pudesse buscar sua certificação. Uma noite, quando as meninas estavam na cama e May e eu estávamos no quarto, ela mencionou a ideia de nos mudarmos. Fiquei meio surpreso, pois pensei que ambos gostássemos de onde estávamos. Nossas filhas cresceram ali, tinham seus amigos, suas atividades e consideravam a cidade como casa, mas May disse que estava começando a se sentir sufocada e que essa mudança seria a chance dela para obter a certificação. Ela disse que seria como um recomeço. Eu disse a ela que isso tornaria minha agenda de viagens ainda mais longa, já que estávamos muito próximos de um grande hub de aeroporto, o que tornava as viagens fáceis, mas ela disse que já sabia onde queria morar, na costa leste. Ela falou que encontrou uma casa que gostou e talvez pudéssemos visitá-la nas próximas férias em cerca de 2 semanas. Eu fiquei surpreso com o quanto ela já sabia sobre isso. Parecia que ela estava pensando nisso há algum tempo. Queria concordar, mas comecei a pensar sobre as meninas. Seria justo com elas simplesmente arrancar nossas vidas e levá-las para um lugar onde não teriam amigos nem conexões? 2 semanas depois, fomos de férias. As meninas estavam matriculadas em um programa de tênis. Todas amavam o esporte. Tivemos algum tempo livre e decidimos ver a casa que May havia encontrado. Eu estava hesitante, mas quando chegamos à área, May se apaixonou. Ver ela tão feliz me fez questionar se mudar era realmente a melhor opção. Fomos a várias casas e então May encontrou uma que estava fora do nosso orçamento. Considerando que tínhamos 3 filhas quase pré-adolescentes que logo teriam que ir para uma faculdade, ela me disse que sabia de uma casa que estava dentro do nosso orçamento, que estava no mercado há 8 meses e foi bastante descontada. Havia também um open house no dia seguinte, então fomos ver. May se encantou com a casa e, em 2 meses, mudamos completamente nossas vidas. Pensamos que deveríamos ter esperado até o final do ano letivo, mas May insistiu para nos mudarmos logo. Conversamos com as meninas, que estavam bem com a mudança, embora minha filha mais nova, Lily, de 14 anos, parecesse estar lidando muito mal com isso. Percebi que ela estava mais quieta. Ela disse que estava bem com a mudança, mas eu via o quanto isso estava sendo difícil para ela. Lily admitiu que disse que estava bem para May, mas sentia que havia sido forçada a dizer isso. Eu disse a ela que o que estava me dizendo não estava certo e que eu entendia os sentimentos dela e que conversaria com May sobre isso. No entanto, Lily pediu para não contar nada para May, pois isso a deixaria triste. Respeitei o desejo de Lily e não contei nada, mas algo dentro de mim me dizia que algo estava errado. O ano letivo acabou e as meninas foram matriculadas em um programa de tênis na nossa vizinhança. Vivíamos em uma comunidade fechada, com um grande centro de tênis, várias piscinas e um supermercado nomeado logo ali. As meninas tinham tudo ao redor e parecia que as coisas estavam indo bem. Contudo, percebi que Lily e sua irmã do meio, Abby, de 12 anos, estavam começando a se distanciar de May e de mim. Achamos que isso era apenas uma fase da adolescência. May então disse que queria seguir com a certificação e eu a apoiei, dizendo que faria o possível para ajudá-la. As meninas estavam mais independentes e as aulas seriam à noite, então May estaria lá para as meninas até que elas dormissem. Tudo estava indo bem até um fim de semana, quando eu estava em casa preparando o almoço e Lily voltou para casa. Ela não me cumprimentou e foi direto para o quarto, trancando a porta. Fiquei muito preocupado. Bati na porta de seu quarto e perguntei o que estava acontecendo, mas ela apenas pediu para eu deixá-la em paz. Disse a ela que, se precisasse de alguma coisa, poderia vir até meu quarto. Depois de alguns momentos de silêncio, Lily abriu a porta. Ela estava chorando e, quando me viu, perguntou
perguntou se May estava em casa. Eu disse que não, que ela estava na biblioteca, se preparando para o exame de certificação. Lily limpou as lágrimas e me abraçou chorando. Meu coração se partiu e eu a abracei de volta sem saber o que fazer. Foi aí que percebi o quanto ela tinha emagrecido. Lily sempre foi um pouco maior, apesar de praticar muitas atividades e se alimentar de forma regular e saudável, mas naquele verão percebi que ela havia perdido peso e agora via claramente o quanto isso tinha sido. Fiquei muito preocupado, mas não sabia o que fazer. Perguntei a Lily o que estava acontecendo, mas ela apenas balançou a cabeça, agradeceu e fechou a porta. Eu estava completamente confuso, sem saber se eram apenas emoções típicas da adolescência ou se algo realmente estava errado. Meu primeiro instinto foi ligar para May e perguntar o que fazer, mas decidi respeitar os desejos de Lily e não liguei para ela. Porém, fiquei curioso e fui até nossa garagem, onde tínhamos documentos médicos guardados. Peguei os documentos de saúde anuais de Lily e vi como o peso dela havia diminuído drasticamente. Quando ela tinha 12 anos, tinha 1,60 m e pesava 59 quilos, e agora, com 14, estava com 1,63 m e pesando 59 quilos ambid quilogram. Algo estava realmente errado e eu não sabia o que fazer. Tínhamos mantimentos, mas percebi que o que tínhamos era completamente novo. Obviamente, com uma família de 5, tínhamos muitos mantimentos, mas tudo estava completamente novo em relação ao dia anterior. Eu empurrei isso para minha mente, mas fiz uma anotação mental sobre isso. Nos fins de semana seguintes, percebi que Lily estava se tornando mais retraída e nossas meninas estavam se comportando de maneira mais rebelde. Elas ainda eram mais novas, mas os ataques de raiva estavam quase diários. Não eram apenas ataques de raiva, eram discussões altas, muitas portas batendo e coisas sendo jogadas. Isso não acontecia até recentemente, e percebi que Lily frequentemente tinha que separar as brigas e conseguia acalmar suas irmãs melhor do que May ou eu. De repente, alguns meses atrás, uma manhã, nossa filha mais nova, June, de 10 anos, acordou com uma dor agonizante e estávamos indo levá-la ao hospital, mas May insistiu que ela iria com June e eu ficaria em casa com nossas outras 2 filhas, para que, quando elas acordassem, pudéssemos ir à emergência sem que ficassem em pânico. Eu ajudei June a entrar no carro e May partiu apressadamente. Voltei para dentro quando percebi que May havia deixado o celular. Isso parece um filme ruim, não é? Tínhamos uma política de celular aberto e eu ia desviar os olhos, mas vi uma notificação aparecer. Era da irmã dela. No começo eu ia ir embora, mas olhei a mensagem e meu mundo inteiro mudou. A irmã dela estava me alertando para parar com o caso, pois se eu descobrisse, isso destruiria tudo. Claro que eu estava confuso. O que acabara de acontecer? Inclinei-me e rolei a tela para trás, horrorizado ao ver que May estava admitindo para a irmã que sentia falta de estar com alguém, a quem chamaremos de Derek, e que ele a fazia se sentir muito mais mulher quando estavam juntos. As mensagens diziam que ela não podia esperar para as reuniões da biblioteca com ele e que sabia que era errado, mas ela começou a se apaixonar por ele. Apressei-me em procurar outras mensagens e procurei Derek, mas não havia contato. Procurei no campo de pesquisa e digitei Derek e, para minha surpresa, sob um pseudônimo diferente chamado Jenny, havia nudes, mensagens de texto e planos para se encontrar quase todas as noites da semana quando eu estava em viagens de negócios. Fiquei tão enojado e não sabia o que fazer, mas logicamente precisava garantir que tinha esse contato, então anotei o número e as informações e voltei para a tela de mensagens com a irmã dela. De repente, essa vida que eu pensava que estava levando estava desmoronando. Um caso, por quanto tempo? Era só ele? Era sexual, emocional? Minhas meninas o viram? Tantas perguntas passando pela minha mente e por trás da raiva havia culpa. Se eu tivesse passado mais tempo com May, ela não precisaria correr atrás de outro homem. Após 20 minutos, acordei as meninas e fomos todos para a emergência. No caminho, recebi uma ligação do hospital perguntando se eu era o pai de June e eu disse que sim. Descobri que ela estava com apendicite aguda e foi para a cirurgia. Não contei isso para as meninas, que já estavam sonolentas, e viajamos em silêncio com meus pensamentos e toda essa situação. Não consegui ficar bravo naquele momento. Eu tinha que estar lá para June. Felizmente, June estava bem e foi autorizada a ir para casa depois de 3 dias. Tirei uma semana de folga do trabalho e passei o máximo de tempo possível com minhas meninas. May estava com o exame se aproximando e se despedia de mim todas as noites às 6h30. Ela queria me dar um beijo de despedida, mas sempre era doloroso quando eu sabia que ela beijava Derek com aqueles mesmos lábios todas as noites. Na quinta-feira, quando ela saiu, Lily saiu do quarto e entrou no meu quarto. Ela estava cansada e parecia que tinha chorado. Perguntei o que havia de errado e ela me admitiu que já tinha visto Derek em nossa casa. Ela disse o nome dele. Lily estava pensando em me contar há algum tempo, mas sempre teve muito medo. No entanto, estava cansada
disso. Não era só isso não. Havia tanto que eu estava perdendo. O que Lily me disse foi de partir o coração. Ela admitiu que desde os 5 anos teve que fazer o papel de mãe. May aparentemente trancava-se no quarto o dia todo, ou dormia ou comia. Houve períodos em que Lily não via May por até 3 dias seguidos. A comida acabava tanto que Lily tinha que fazer de 3 a 4 viagens ao supermercado e voltar de bicicleta para conseguir uma quantidade decente de mantimentos. Ela estava aprendendo a cozinhar, mas não era muito boa nisso. Além disso, ela sentia que a mãe nunca gostava dela. Ela disse que tentou falar comigo várias vezes sobre sintomas de depressão, mas May sempre dizia que o que ela sentia era normal. Então, Lily disse que estava preocupada com o peso dela para May, e May disse que Lily não estava no peso ideal ainda e precisava continuar restringindo as refeições. Sim, você ouviu direito. May estava dizendo para Lily comer uma refeição por dia, que seria o almoço. Lily fazia tênis por 6 horas por dia, nadava por 2 horas e depois tinha que cuidar de suas irmãs. Eu estava doente. Eu queria jogar coisas, queria gritar com May, queria me divorciar dela e processá-la. Estava tudo tão claro. Lily disse que não me contou porque tinha medo e Deus, tudo agora estava fazendo sentido. Disse a Lily que essa seria a última vez que May falaria algo assim para ela e que, se ela quisesse, eu poderia colocá-la em terapia para falar sobre seus sentimentos. Ela implorou para eu não falar nada ou fazer nada porque isso destruiria a família. Ela disse que destruiria a família, mas eu disse que isso já tinha ido longe demais. Eu disse que a amava e faria o possível para garantir que ela não fosse mais machucada. Ela pediu que eu prometesse e eu prometi. Foi quando May voltou que eu quis dizer a ela que eu sabia de tudo, mas decidi esperar até o dia seguinte, quando as meninas estivessem fora. Bem, o dia chegou e quando as meninas saíram, eu confrontei May sobre a traição. Ela negou a princípio, dizendo que eu estava sendo ridículo e que nunca me trairia. No entanto, eu me preparei para isso. Eu havia enviado uma mensagem para a irmã dela antes da nossa conversa e ela admitiu que não podia mais esconder isso. Também tinha o número do namorado dela anotado. Quando perguntei a May sobre esse número, ela negou, mas quando perguntei se eu poderia colocar o número no campo de pesquisa do celular dela, ela hesitou muito antes de me dar o celular. Eu coloquei o número e as mensagens apareceram. De repente, May estava chorando, implorando para eu não deixá-la, dizendo que eu era tudo para ela, que ela acabaria com o caso, que foi só porque eu estava ausente tanto tempo que ela teve que cuidar das crianças. Eu então gritei com ela, perguntando sobre os dias em que ela se trancava no quarto e as meninas tinham que pedir carona para ir à escola, sendo que 2 delas não tinham ônibus porque ela não conseguia sair da cama. Perguntei por que ela não colocou Lily em terapia, por que Lily teve que ser a mãe. May estava chorando e disse que se eu a deixasse, ela tiraria a própria vida. Dizer que eu fiquei surpreso seria um eufemismo. May de repente foi para a cozinha, pegou uma faca grande, colocou na garganta e ameaçou tirar a própria vida naquele momento. Eu implorei para ela colocar a faca de volta, mas ela disse que só faria isso se eu a perdoasse. Ela disse que terminaria o caso e seria uma mãe melhor, mas eu tinha que perdoá-la para que isso acontecesse. Eu disse que a perdoava e então ela chorou no meu peito dizendo obrigado. Isso foi há 2 semanas. Agora não sei o que fazer. Comecei a procurar advogados de divórcio e lugares alternativos para ir com minhas meninas. Minha agenda de trabalho é tão cheia que vai ser incrivelmente difícil conseguir um trabalho remoto, mas enviei um e-mail para o meu chefe explicando minha situação. O problema é que toda a nossa família está a mais de 16 horas de distância. Eu não contei para meus pais nem para ninguém além do Reddit. Agora quero me divorciar de May e ficar com minhas filhas. Encontrei um apartamento de 2 quartos barato que está à venda. Enviei um e-mail perguntando ao proprietário quanto custaria para me mudar o mais rápido possível. Não posso mexer nas nossas contas no momento, senão May vai ficar desconfiada. Está sendo tão difícil fazer isso porque May me lembra que eu a perdoei e que devemos seguir em frente por causa das meninas. Aparentemente ela terminou com Derek, mas eu acho que ela está com ele. Sinto-me preso entre a cruz e a espada. Espero atualizar quando meu chefe me responder. Desculpe se isso foi um desabafo ou uma divagação. Não tenho ninguém com quem compartilhar isso na vida real e sinto como se meu mundo estivesse desmoronando. Estou em casa agora, tirando alguns dias de trabalho remoto para ficar com minha filha. Não sei como é ser um pai solteiro, mas vou lutar com todas as minhas forças para garantir que eu consiga ficar com minhas meninas. Ela pode facilmente inventar uma história dizendo que fui abusivo e que ela deve ficar com as meninas porque estou frequentemente fora a trabalho e não estou disposto a coparentar com ela. Não sei. Obrigado por ouvir. Atualização. A maneira certa de atualizar, eu não estou realmente certo de como fazer isso, se é criando um novo post ou editando outro. Sinceramente, nunca fui muito acostumado com o Reddit. Além disso, peço desculpas se isso demorou para ser atualizado, as coisas têm andado bem devagar para minha decepção. Então eu quero agradecer a todos pelas palavras de incentivo e
e conselhos realmente me ajudaram a clarear a mente e começar a formular um plano do que fazer, embora ainda esteja um pouco incerto sobre meu futuro. Decidi seguir todos os conselhos de vocês e contratar um detetive particular. Não houve atualizações exatas ainda, mas eles disseram que esperam me retornar até o final da semana. Além disso, coloquei algumas câmeras escondidas no meu quarto, na porta de entrada, na cozinha e na garagem. Demorou um tempo para configurar, mas elas estão monitorando a casa já faz alguns dias. Como estou em casa há bastante tempo, May não teve a oportunidade de encontrar Derek. Ela deixou claro que, até conseguir a carteira de motorista, ela ficará fora entre 18 horas e 21 horas. Eu acho que ela ainda está me traindo nesse período? Sim, eu acho. Mas nesses momentos, tento fazer planos com minhas filhas e passar um tempo a sós com elas. Isso pode ser assistindo um dos filmes favoritos delas, fazendo uma cabana e lendo livros, fazendo uma fogueira e torrando marshmallows, ou indo para a piscina para nadar à noite. Acho que elas têm aproveitado o tempo que passamos juntas. Lily disse que realmente aprecia o tempo que passamos juntas. Ela também disse que June e Abby também têm aproveitado esses momentos. Isso me faz sentir incrivelmente culpado pelos momentos em que não estive presente para elas devido às minhas viagens de trabalho. O próximo problema que estou enfrentando é que meu chefe quer que eu volte a viajar para viagens novamente. Esse trabalho paga bem, mas comecei a procurar outras empresas que poderiam acompanhar a minha situação. O cargo em que trabalho é muito bom e difícil de encontrar, então muitas empresas estão constantemente procurando alguém para preencher essa vaga e ter outra dessas posições na equipe. Quanto à parte da atualização, não tem muita coisa acontecendo. No entanto, eu entrei em contato com Jenny e disse que precisávamos conversar. Ela imediatamente soube do que eu estava falando e disse que não poderia falar até a próxima semana, mas estaria disposta a responder a qualquer pergunta que eu tivesse. Para ser honesto, há muitas perguntas passando pela minha cabeça, mas não consigo colocá-las em um bloco de notas ou em qualquer outro lugar. Jenny sabe que May fez algo e acho que a culpa está começando a pesar nela. Espero que, quando ligarmos, eu consiga organizar minhas perguntas para que elas sejam feitas e respondidas. Estou pensando em gravar a ligação, mas não sei se isso seria ok. Quanto a May, ela voltou a se comportar normalmente. Tenho feito um esforço para pedir que ela vá para a terapia. Inclusive, ofereci terapia de casal. Sei que não estaremos mais casados quando resolver as coisas, mas quero tentar entender por que ela fez isso com nossa família. Talvez ela simplesmente não se importe com o que construímos. No entanto, fiz uma promessa a mim mesmo e às minhas filhas de que tentarei todas as alternativas para garantir que nada de ruim aconteça com elas novamente. Peço desculpas se esta atualização não é mais empolgante ou emocionante, mas achei que vocês mereciam uma atualização. Espero que na próxima vez que eu postar tenha notícias melhores. Mais uma vez, obrigado a todos pelas contribuições. Realmente me colocaram de volta no caminho e percebi que isso não é algo que eu deveria estar vendo apenas com os meus olhos. Minhas filhas são minha prioridade. Obrigado novamente. Atualização. Não uma atualização, mas um desabafo noturno. Olá, não sei como isso vai funcionar. Eu estive chorando nas últimas 2 horas. Minha mente estava acelerada. Conversei com Jenny faz 2 dias. Tudo tem sido tão lento e tão rápido ao mesmo tempo. Parece que o mundo está passando por mim. Eu não tenho nenhuma atualização realmente, mas até tenho. Levei as meninas para a terapia 2 vezes por semana com a terapeuta. A terapeuta sugeriu que Lily fosse ver um psiquiatra. Estamos fazendo testes para TDAH. Lily me deixou participar de uma sessão. Deixei elas ficarem à vontade comigo para que não se sentissem pressionadas por mim e ela explicou os sentimentos de depressão, não uma depressão simples, mas algo muito profundo, assustador e horrível. Eu nunca me senti tão inútil como pai. Lily falou sobre a parentificação e isso me fez perceber o quanto perdi na vida das minhas filhas. Lily estava tão assustada em me contar sobre sua depressão, ela estava tremendo, chorando, e eu pedi para apenas abraçá-la e nós choramos. Eu disse a ela o quanto me arrependo de tudo e que a apoiarei em qualquer ajuda que ela precisar. As outras 2 também me permitiram participar de suas sessões e elas expressaram como se sentem sobre a situação com May, não na intensidade da dor de Lily, mas percebo agora que May não estava criando June e Abby era Lily. Eu odeio Maio. Eu realmente a odeio tanto, não sei como vi amor por ela. Ela é um monstro feio. Ultimamente, as 2 mais novas foram para um acampamento religioso de 1 semana. Isso é algo que elas fazem todos os anos. Eu me certifiquei de que elas estavam bem para ir, e as 2 mais novas estavam radiantes. Acho que um tempo fora de casa seria bom. Perguntei a Lily se ela queria ir, mas ela disse que não. Nos últimos dias, fiz questão de garantir a Lily que estou aqui para ela. Fomos almoçar depois das aulas de tênis dela, mas hoje, nossa, Liu e eu fomos a um marina aqui no nosso bairro. Era muito bonito, o sol estava se pondo e assistimos ao pôr do sol, comemos sorvete e conversamos sobre tênis, sobre tudo, na verdade. Não havia ninguém por perto
perto, então não tínhamos muito o que preocupar. Eu fiz questão de não ultrapassar os limites, mas disse a ela que ela poderia compartilhar o que quisesse comigo e nós conversamos. Não estava falando com minha garotinha, estava conversando com uma jovem incrível que já passou por tanto na vida, muito mais do que deveria. Coloquei uma música depois e Vienna, do Billy Joel, começou a tocar. Nós duas olhamos para o sol enquanto se punha. Não sei porquê, mas havia lágrimas nos nossos olhos enquanto a música tocava. Foi uma música de consolo para mim quando eu crescia e ao olhar para Lily, talvez fosse uma para ela também. Foi um bom dia. Acho que peço desculpas se isso não é tão empolgante. As coisas ainda estão se resolvendo em termos de divórcio, conversas com Jenny, etc. Devo mencionar que fui autorizado a procurar outras empresas e procurar um novo trabalho com locais remotos. O trabalho será tão exigente, mas será remoto. Já tenho 2 empresas alinhadas com entrevistas. Meu chefe tem sido incrível durante esse período. A empresa inteira tem sido. Isso é algo pelo qual sou grato. Se tudo der certo, então eu devo estar quase completamente remoto. Obviamente, ainda estarei trabalhando em tempo integral, mas será de casa, embora possa haver momentos em que eu precise viajar, mas não será tão longo quanto tem sido. Novamente, peço desculpas se isso não é emocionante, mas é só uma atualização. Muito obrigado a todos. Minha cabeça ficou mais clara. Eu chorei mais esses dias do que em toda a minha vida, mas hoje foi melhor.